Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Ceará, advogado Fábio Timbó. Quais as principais propostas do candidato a presidente? O que pensa o convidado sobre os atuais desafios da entidade? Vamos fazer um balanço da atual gestão da Ordem. Ainda, o papel do jovem advogado no processo eleitoral. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Fábio Timbó é advogado. O convidado é especialista em direito penal e processo penal. Fábio Timbó atua no direito empresarial, civil e trabalhista. O entrevistado é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Ceará, representando a chapa Conecta OAB. E é com Fábio Timbó que converso no programa de hoje. Candidato, muito obrigado pelo convite aceito. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar mais uma vez nessa casa para debater um assunto tão importante, tão caro para a sociedade e para a advocacia cearense. Eu queria começar pelo começo, como se diz. Por que o nome da chapa Conecta OAB, doutor? Bom, na verdade, a gente entende que nós precisamos reconectar a advocacia com a Ordem dos Advogados. A Ordem que, lamentavelmente, tem se apequenado, antes tão criticada no passado, porque se metia em tudo. Lembra que havia perante a sociedade, a OAB se mete em tudo. E, lamentavelmente, hoje a OAB não se mete em nada. E a palavra de ordem é abandono. Abandono, e a advocacia está desistindo da profissão. Daí porque nós pensamos muito nessa questão e entendemos de uma forma de contemplar os advogados que eu chamo de jovens há mais tempo, que são os mais experientes, os advogados da minha geração e a jovem advocacia, esses valorosos advogados e advogadas que estão ingressando, que ingressaram, na verdade, nos últimos anos nos quadros da Ordem e que tem muito a nos ensinar. Portanto, a palavra é essa, reconectar, a advocacia, essa grande massa de advogados do nosso estado com a Ordem. Porque houve uma desconexão, a advocacia não se sente hoje pertencente à sua casa. E eu tenho dito que a OAB não tem dono. A bandeira da OAB não é a bandeira da esquerda nem da direita. Nós queremos uma OAB verdadeiramente independente, apartidária, e que o advogado, na palavra no seu empoderamento, que ele possa se sentir verdadeiramente representado pela Ordem. Quando o senhor fala que o advogado está distante da Ordem ou a Ordem está distante do advogado, não estamos falando de não inscritos, até porque ter a inscrição é o pré-requisito para advogar, né? Isso. De que distanciamento estamos falando, portanto? Olha, eu quero aqui registrar, sobretudo para essa grande audiência, e me dirigir aqui à sociedade cearense e à advocacia. Por que a sociedade cearense? Porque a OAB, ela não é simplesmente uma instituição de classe. Foi dado a ela a prerrogativa pela Constituição de defender a sociedade e a advocacia. Portanto, ela é uma instituição sui generis que tem essa prerrogativa. E aí, quando a Ordem, ela simplesmente o seu presidente e a sua diretoria se encastelam, ficam amigos do poder. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que a instituição tem que dialogar com todos. Nós respeitamos os poderes e as instituições civis constituídas. Agora, o que não pode é a Ordem transigir com aquilo que não pode ser negociado. Se fala muito nessa história da prerrogativa e, lamentavelmente, especialmente, peço licença para ser direto e objetivo, lamentavelmente eu tenho severas críticas à atual gestão. Não é uma briga de nós contra eles, não é isso. Agora, a OAB, eu pergunto, o que foi que a OAB fez nos últimos anos? A OAB
deixou de ser protagonista, aquela OAB de vanguarda, aquela OAB de tantos outros profissionais que passaram, como Feliciano de Carvalho, de Cândido Albuquerque, de Paulo Quezado e tantos outros que de forma intransigente, Roberto Martins Rodrigues, eu poderia aqui passar a manhã inteira falando de baluartes da moralidade, que enfrentavam com galhardia, com toda a coragem necessária para enfrentar as vicissitudes do sistema de justiça. Então, quando a ordem deixa de fazer isso, nos últimos anos não entrou com ação civil pública, não fez questionamentos necessários e importantes para a sociedade, a saber, a taxa do lixo, a questão da segurança, que, Erivaldo, você há de convir comigo que estão amarrando de dia para matar de noite. E o que é que a ordem está fazendo? As comissões temáticas da Casa, Comissão de Segurança Pública. O que é que a Comissão de Segurança Pública está fazendo? Qual foi o meio de comunicação que o presidente da OAB chegou para dizer que precisava que fosse dado um basta nisso? Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo são o presidente e sua diretoria comprometida com outras questões, né? De você não ver nenhum debate, nenhum enfrentamento com os problemas enfrentados pela Prefeitura de Fortaleza, para o Estado do Ceará, enfim. Então, eu falo assim, muito constrangido, né? A ordem deixou de ser protagonista. Hoje, a ordem, nem coadjuvante ela é. Presidente, no caso, candidato a presidente, nós poderíamos dizer, a partir do seu relato, que a entidade foi meio que capturada pelo poder político, propriamente? Olha, eu, como ser político que todos nós somos, é bem verdade que é preciso e necessário o diálogo institucional. Agora, o que não pode é o presidente da ordem, certo, virar amigo de governo. Isso não cabe. De qualquer tipo de governo? De qualquer tipo de governo. Primeiro porque a ordem, que hoje está muito politizada, começando do Conselho Federal, eu acho que isso é público e notório. Se nós fizermos uma pesquisa, para além do descrédito que a população tem, e eu falo isso com todo respeito, mas para além do descrédito que a população tem com o Poder Judiciário, se nós fizermos uma enquete, um dos poderes mais desacreditados é o Poder Judiciário. E hoje a Ordem dos Advogados vai na mesma toada. Porque uma coisa é você dialogar, outra coisa é não atender o pedido. Por exemplo, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Por que a OAB não quer resolver o problema? Porque o Estado do Ceará, e eu tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça. Eu conheço a realidade. Comecei a minha carreira lá, né? E depois, no começo dos anos 2000, comecei a advogar e estou até hoje. Em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, 6% para o Poder Judiciário do Estado do Ceará. O Rio Grande do Norte é 11%. Como é que pode? Um estado bem menor do que o estado do Ceará, nós somos a 4ª capital do país e o maior PIB do Nordeste, é porque não querem resolver o problema. Então a ordem simplesmente vai lá, é uma ordem hoje de bate-foto, bate-palminha, certo? E de efetividade a gente não vê nada. Entendi. Então, para ficar claro, e o senhor me corrige caso não, esses 6% a que o senhor se refere é 6% da receita corrente líquida do orçamento estadual. Exatamente. E nós temos, no caso, no Ceará, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, né? Tem direito a 6% e o vizinho, o Rio Grande do Norte, tem direito a 11%. Isso, assim como outros estados. Você está dizendo que a OAB poderia ser um fator de pressão para esse orçamento melhorar para o Judiciário, é isso? Eu vou lhe dar um exemplo. Na gestão da desembargadora Maria Iracema, como presidente do tribunal, porque nós não temos dinheiro, o tribunal não tem dinheiro, etc. Pois nós procuramos o então senador Cid Gomes, governador Camilo Santana, aí depois saiu a desembargadora Iracema, foi o desembargador Gleidson, oriundo do 5º Constitucional, Sim. E que efetivamente foi a maior decepção da advocacia cearense, porque lamentavelmente alguns que chegam lá pelo 5º Constitucional, porque você sabe que os tribunais têm que ser formados por magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Isso. Né? Então, a advocacia é que escolhe uma lista e manda para o Tribunal de Justiça. Lamentavelmente, o desembargador Gleidson, também sucedendo a desembargadora Iracema, foi uma decepção muito grande, né? Porque a fala era essa: não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pois muito bem, nós realizamos a audiência pública na Assembleia Legislativa,
conversamos com então o senador Cid Gomes, que por sua vez conversou com o governador Camilo e conseguiu 80 milhões de reais, não da fonte 00, por causa da lei de responsabilidade fiscal, no limite prudencial, que estava ali já chegando nos 6%, e caso chegue isso, o Estado não pode, fica impedido de fazer outras contratações. Muito bem, resolveu o problema e hoje os processos estão virtualizados. É uma questão de boa vontade, mas o que é que a gente vê? São pessoas, peço licença para me dirigir à sua audiência, né, e dizer que, lamentavelmente, contra fatos não existe argumento. São pessoas hoje que estão na ordem, que têm proximidade com o Poder Judiciário. Diretores da ordem que têm proximidade com o Poder Judiciário, que isso compromete, né, compromete até moralmente, porque quando você tem a proximidade, você tem que ter um limite, você tem que ter diálogo, mas ter proximidade, porque fulano foi sócio do desembargador, porque fulano não quer brigar. A verdade é essa. Eu tenho coragem de dizer com muita tranquilidade. A verdade é que a ordem se apequenou, está próxima de governo, tem muito político hoje dentro da OAB, tá? E aí é o que nós estamos vendo. Entra presidente de tribunal, sai presidente e é o mesmo problema. Falta de magistrados, desrespeito às prerrogativas profissionais, advogadas sendo assediadas, advogados que levou um tapa do delegado, que foi desrespeitado, o advogado que foi algemado indevidamente. E a ordem, ao invés de defender efetivamente a sociedade, está querendo defender poderosos. Essa é a verdade. E tudo que eu estou falando, eu desafio a Ordem dos Advogados, ao seu presidente, vir aqui, certo? E esclarecer, né? Por que não entrou nos últimos anos com nenhuma ação civil pública? Eu desconheço. O que foi que é efetividade? Vim aqui o seu programa de tamanha audiência para dizer, olha, nós entramos com ação no CNJ para tirar os funcionários de prefeituras que estão trabalhando dentro do Poder Judiciário. Entendi. Eu lhe dou um exemplo. Só me permita aqui, lá no Aquiraz, eu fui despachar um processo semana passada, quem despachou o meu processo foi uma guarda municipal. Porque metade dos funcionários que ainda estão saindo de Fortaleza, na Calcaia, no Maranguape, no Maracanaú, no Eusébio, no Aquiraz, no Quixadá, no Quixeramobim, aonde for, certo? Parte dos funcionários são funcionários cedidos pelas prefeituras. Entendi. Né? Só para colocar aqui para a nossa audiência que nesse processo de disputa eleitoral na Ordem dos Advogados, a gente convidou os dois candidatos, está aqui o primeiro deles, o advogado Fábio Timbó. O convite foi também remetido à atual candidata Cristiane Leitão e estamos aguardando um retorno da assessoria de imprensa e a gente aqui reforça o convite para que, inclusive nesse gancho que o senhor coloca, doutor, que a gente possa ter aqui os dois lados, né, como que isso pode, no afunilar das urnas, né, trazer uma ordem dos advogados que esteja aí pelo menos na média ponderada do que os advogados do estado de Ceará pensam que seja uma entidade de classe representativa. Isso. Olha, eu queria só dizer que, repito, que eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Sim. Respeito muito minha colega, a doutora Cristiane, tenho o maior respeito por ela. Agora, a questão é separar a pessoa da instituição. A coisa impessoal, né? Exatamente. Então, eu repito que eu sou um advogado apaixonado pelo que faço, tenho o maior respeito à instituição OAB. E é exatamente por isso, em virtude desses equívocos, que eu coloquei democraticamente meu nome à disposição da classe. O que eu me refiro é que nós precisamos de um presidente, seja homem ou mulher, combativo. E aí eu me dirijo aqui à advocacia cearense, com todo respeito à chapa de situação, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você, advogado, e você, advogada. Vocês acham que efetivamente a atual situação, onde tem uma candidata que está lá há 9 anos como diretora, nunca participou de um debate na Assembleia Legislativa, no Poder Judiciário, nunca fez nenhum enfrentamento? Primeiro, na época que ela era diretora, a tia dela era presidente do tribunal. Então, será que efetivamente ela vai ter independência para enfrentar o Poder Judiciário?
Quando eu digo enfrentar o Poder Judiciário, não é brigar com o Poder Judiciário. Eu respeito grandes magistrados que desempenham o seu mistério de forma abnegada e tal. Tenho muito respeito a vários membros do Ministério Público, mas eu não posso admitir que a ordem de bate foto e bate palminha permita que a magistratura ainda olhe para o advogado de cima para baixo. Existe uma lei federal que diz que não existe hierarquia entre membros da magistratura, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, o que nós queremos oportunizar para a advocacia, que ela faça uma reflexão, é que nós queremos uma OAB verdadeiramente independente. Por exemplo, o marido da doutora Cristiane é o ex-presidente da Ordem, Hélio Leitão. O ex-presidente da Ordem é assessor do presidente da Assembleia. Então eu pergunto a você, a OAB, ela vai ter independência para enfrentar os equívocos cometidos pelo Legislativo? É óbvio que não. Nós estamos vendo na chapa de lá, certo, valorosos advogados, certo, mas que infelizmente são filhos de desembargadores. Então, o filho de um desembargador pode ser candidato numa chapa? Óbvio que sim, ele tem legitimidade para isso. Mas o que nós estamos falando democraticamente é que eu quero, e a advocacia, a grande massa, é isso que eu estou sentindo, que é uma OAB independente, apartidária, e alguém que tenha coragem de fazer o enfrentamento. E oportunamente, né, se me for feitas essas perguntas, eu vou dizer, não só para o amigo aqui, bem como os ouvintes, os espectadores, os que estão nos assistindo, né? O que é que nós propomos? O que é que nós vamos fazer de diferente? Certo, é exatamente isso que a gente vai fazer no segundo bloco, candidato, quando a gente vai esmiuçar as propostas da sua hipotética gestão à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Tá bom. Portanto, um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe hoje Fábio Timbó. Ele é advogado, ele é candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Ceará. A gente terminou o primeiro bloco, candidato, prometendo esmiuçar um pouco as propostas de uma possível futura gestão do senhor. Qual seria a principal demanda da categoria hoje? Bem, eu fico muito feliz por essa pergunta que me dá a oportunidade de destacar que se nós estivéssemos aqui fazendo uma enquete, a palavra de ordem que a advocacia cearense quer, diga assim, escolha uma palavra, escolha uma questão, respeito. A advocacia quer ser respeitada. Ontem nós tivemos uma oportunidade de gravar um podcast e tinha jovens advogadas, a gente estava fazendo uma conversa tranquila e tal, e uma jovem advogada pegou e disse que ela se sente desrespeitada, que a advocacia, sobretudo jovem, tem medo da OAB. Veja que ponto nós chegamos. Tem medo da OAB. Antigamente, essas pessoas, até por um pouco de inexperiência e devido à ausência da prática, elas tinham medo do Poder Judiciário. Então, a palavra de ordem é respeito. A advocacia quer ser respeitada. Como isso é envelopado na proposta do senhor? Em uma das propostas? Primeiro que nós não somos dono da verdade, estamos ouvindo a advocacia, a mulher advogada, nós temos aqui, me permita dizer, eu tenho ao meu lado uma valorosa advogada, a Mabel Portela, que é uma advogada de mais de 20 anos de militância, advogada combativa, advogada raiz, né? Então, eu junto com a Mabel e outras pessoas, como o amigo Sávio Aguiar, que foi candidato na eleição passada, foi presidente da Caixa de Assistência, nós queremos juntar essa experiência e estamos ouvindo a jovem advocacia, as mulheres e tal, para juntos, inclusive o lançamento da nossa chapa é amanhã, dia 31,
no Hotel Gramareiro, na Praia do Futuro, e nós fizemos uma compilação de sugestões valorosas para a nossa, se tivermos a honra de presidir a ordem, o que nós acreditamos, nós vamos fazer esse resgate. Primeiro, conectar a advocacia com a ordem dos advogados, dizer aqui é a sua casa. Lançar uma campanha e se dirigir a todos os advogados dizendo que aqui é a sua casa. Nós vamos defender um OAB de portas abertas. Não é a OAB de porta fechada, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós vamos dar uma forte atenção para os valorosos amigos que estão no interior do Estado. Nós não iremos tratar como a ordem que está tratando o advogado do interior como gado. Usando a situação, usando a instituição, dizendo assim, eu fiz isso, eu fiz um auditório, eu fiz aquilo. Nós não queremos uma OAB de tijolos. A OAB, que tem uma instituição, e eu batalhei muito por isso, ela tem uma sede muito significativa, que representa a importância da Ordem dos Advogados, a envergadura moral da Ordem. Mas a sede aqui no Crato, no Juazeiro, ela não traz dinheiro para a advocacia. Então nós queremos reconectar o advogado, pegar, por exemplo, como uma proposta relevante, fazer cursos, porque hoje o advogado não precisa de um curso da área previdenciária, isso, daquilo, para aprender, porque tudo isso está na internet. Não vamos deixar de fazer o que é importante, mas nós vamos inovar com cursos sobre startups. O senhor está falando da ESA, né? A escola... nós temos a Escola Superior da Advocacia. A gente quer dar um cavalo de pau e simplesmente colocar, por que não dizer, mais... Atualizar a oferta, isso é quase... Isso aqui é um pensar que nós estamos defendendo, para que metade dos cursos sejam de startup na área jurídica. Né? Para empreendedor, para o advogado empreender. Porque dá uma condição do advogado empreender. A segunda coisa, em relação a cursos de inteligência artificial, pegar todo o número de advogados, a gente só parar quando todos os advogados estiverem atualizados, porque a inteligência artificial nós temos que saber usá-la da melhor forma possível e nós temos que estar muito concatenado com isso, porque isso também tem o seu lado negativo. Né? A inteligência artificial hoje, ela faz o que 10, 100 advogados podem fazer. Então, nós já temos aí em grandes centros notícias de advogados que estão ficando desempregados. Mas me permita aqui só fazer um complemento. Qual é a maior e melhor coisa que nós estamos prometendo para a advocacia? A gente enfrentar o Poder Judiciário com responsabilidade. E os problemas nós já sabemos. O que é que nós queremos? Nós queremos a presença do magistrado. Defendemos os magistrados valorosos, mas nós queremos a presença do magistrado. No que pese a virtualização de processos, nós defendemos a presença do magistrado nos fóruns, que os magistrados recebam o advogado. Percebe que tudo que eu estou falando tem a ver com respeito. A gente quer que a advocacia sinta dignidade. A advocacia está desistindo da profissão, porque a sociedade, quando ela fala que tem um poder judiciário, que o alto índice como é que se diz? Me fugiu aqui a palavra. Quando a sociedade clama por uma efetividade e essa sociedade reclama, doutor, quando é que eu vou ter um julgamento favorável? Aí é daqui a 1 ano, 2, 4, 5, 10. A morosidade ali, eu tenho um processo de 20 anos. Então, em virtude dessa morosidade, essa palavra que eu estava, né? Em virtude da morosidade e a dificuldade do acesso à justiça, eu vou dar um exemplo prático. Você me contrata, você tem um problema, eu trabalho na área imobiliária, você me contrata para eu entrar com um processo judicial contra uma construtora, etc. O que é que acontece? Aí eu digo para você que você tem que pagar 10 mil de custas. E aí eu vou cobrar os meus honorários e assim, eu não posso pagar os honorários, nem posso pagar custos. E 75% da advocacia brasileira, ela é autônoma. Por isso que eu estou dizendo que a advocacia é pobre. Porque nós estamos num estado pobre, ainda com uma série de dificuldades, né? As mazelas de uma metrópole como Fortaleza, com a alta criminalidade, uma série de coisas, isso impacta nesses profissionais autônomos. Então a gente quer encontrar uma forma efetiva de dar melhores condições, mas sair desse mimimi, dessa pequenez, da ordem que está virando balcão de negócio, né? De pessoas, por exemplo, tem na chapa uma esposa de um desembargador. Ela pode ser candidata
Pode. Mas eu pergunto, qual é a condição que uma mulher, esposa de um desembargador, vai ter de fazer enfrentamento do Poder Judiciário? Isso é meio que incompatível. Pode ser legítimo, certo? Mas eu entendo que nessa defesa, salvo o melhor juízo, nessa reflexão que nós estamos fazendo com a advocacia, a gente quer uma coisa, certo, independente. Entendi. Nessa sua visão, onde que entra o jovem advogado, que é aquele que formado até 5 anos de mercado, né? Geralmente as entidades olham ali de forma diferente. O que é que no seu plano de governo, digamos assim, toca o jovem advogado? Primeira coisa, peço licença para fazer uma crítica aqui contundente à ordem, que quer manipular a jovem advocacia, porque essa jovem advocacia faz uma grande diferença na hora do pleito eleitoral. Primeiro, a gente quer resgatar o respeito que esse jovem guerreiro, advogado e advogada está no início de carreira, porque as dificuldades são grandes. O que nós queremos é efetivamente ajudar essa jovem advocacia para montar o seu escritório. Para como montar o seu escritório, seja na questão de sociedade, seja de uma série de coisas que a gente possa, com inteligência, certo, ajudar esse advogado a permanecer no mercado. Porque há um índice, eu vou lhe dar um exemplo. Das entregas de carteira, você verifica que aqueles profissionais que lá estão, 80% não querem advogar. Porque ele já vê uma grande dificuldade. Então ele já não quer advogar, porque ele quer ir para concurso, ele quer e tal. E aí ele se perde no meio do caminho, porque ele tenta concurso, o concurso é muito difícil. Um concurso para a magistratura é nacional, para o Ministério Público, para qualquer órgão do Poder Judiciário, é um concurso nacional, uma concorrência gigantesca. Portanto, a gente quer ajudar, abraçar esse jovem advogado, né? Sem política barata. Inclusive, oportunamente eu posso falar, a gente até defende a não reeleição e numa outra oportunidade eu posso lhe explicar o porquê. Numa outra oportunidade ou no outro bloco, enfim. Sim. Mas o jovem advogado, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu filho Felipe, meu primogênito, ele está fazendo direito. Para minha surpresa, fez não disse nada para ninguém. Quando chegou lá, pai, passei no vestibular. Por quê, meu filho? Quero ser igual a você, papai. Então isso até me deixa assim um pouco emocionado e traz para mim a responsabilidade do legado que eu quero deixar para o meu filho. Só que o seguinte, se eu disser para você que ele é um estudante de direito e ele me ensina muita coisa, né? Então imagine o que esse jovem, que ele é mais concatenado com a tecnologia, ele é mais forjado numa outra circunstância que as pessoas da minha geração e os jovens há mais tempo precisam aprender com essa jovem advocacia, que já nasceu dentro desse mundo globalizado, desse mundo tecnológico. Entendi. Então a gente precisa juntar esses valorosos jovens advogados e oportunizarem a eles, né, para tirar, por exemplo, curso de oratória na Ordem dos Advogados, né, de você ter ali, né, dentro da OAB, júri simulado, já tem nas faculdades. Você ter júri simulado, né, não uma coisa politizada como é feita hoje pela OAB. Entende? Então, portanto, eu não sei se eu me fiz entender, a gente quer abraçar essa jovem advocacia, aprender com eles, certo? E fazer coisas contundentes para que eles possam caminhar junto conosco. Ô, candidato, como que, na sua avaliação, a OAB, a atual gestão da OAB, não confundir gestão com a entidade, né? A atual gestão da OAB tem tantas limitações e defeitos, segundo o depoimento do senhor, e o grupo que está lá já vai provavelmente para a 4ª eleição. Onde que as coisas não se encaixam nesse raciocínio? Eu quero deixar claro que eu tenho muito respeito ao ex-presidente da OAB, Hélio Leitão, mas o Hélio Leitão precisa entender que lá não é o feudo dele. Tem que haver uma oxigenação na ordem. Por isso que eu defendo, para quem tem coragem de fazer esse enfrentamento, que traz um desgaste muito pessoal, para quem é presidente. Quero destacar que não é fácil ser presidente, tá? Mas o que você não pode é ter a grande oportunidade de ser presidente e você querer entrar na história como, por exemplo, o presidente da OAB hoje já persegue a advocacia. O presidente hoje da OAB está defendendo poderosos. Como persegue? Defina, persegue por favor, o seguinte, por exemplo, o presidente da OAB hoje, e eu tenho coragem de dizer, certo, que o presidente da OAB, quando ele quer usar a instituição politicamente, tem lá um processo no Tribunal de Ética e Disciplina. Aí o presidente da OAB liga,
Oi, minha amiga, tudo bem? Olha, você vai estar com a gente. Porque se não estiver do lado dele, certo? Ele faz, ele não pede o arquivamento, segura o processo. Isso é muito grave o que eu estou dizendo. E eu digo isso porque acontece, inclusive, com pessoas que estão próximas a mim. Eu tenho um depoimento. Esses relatos chegam ao senhor, né? Vários relatos, né? Inclusive, aproveito aqui a sua audiência para dizer que eu também, inclusive, estou sendo vítima, porque estou exercendo a minha advocacia contra alguns poderosos, sendo advogado, não parte, como advogado, sendo parte de alguns clientes e brigando aqui, quem me conhece sabe que eu milito muito no mercado imobiliário e eu estou enfrentando alguns poderosos que acham porque o poder pode tudo. Pois muito bem, um cidadão lá, porque eu disse que o filho dele cometeu isso, né? Filho de fulano. Pois muito bem, porque eu disse filho de fulano, o cidadão entrou com a representação na OAB, eu fui falar com o presidente, não, e eu não gostaria, né, por uma questão ética, de citar aqui o nome desse empresário. Não, porque o empresário me pediu. Fulano de tal, eu quero que você entenda, porque fulano me pediu, ele é muito poderoso. Então hoje, essa é a ordem dos advogados, tá? Que está, tem um depoimento de uma colega de 82 anos de idade. 82 anos de idade, pois simplesmente a OAB que persegue foi dizer que essa advogada estava fazendo captação de clientela. É demais. Outra coisa, no mundo globalizado, que a gente se depara com o direito comparado, nós somos o novo mundo. A gente não inventou nada, a gente copia o velho mundo. Então você pega em outros países, certo? Que o advogado pode se comunicar nas redes sociais com limites, mas ele pode. O que é que a OAB faz? O presidente simplesmente, que é aquele jovem advogado que não faz o que ele quer, ele está perseguindo os advogados que se comunicam através da rede social. Entendi. A rede social é de suma importância para aquele advogado. Como é que o jovem advogado vai advogar contra os poderosos? Advogar contra os poderosos, não. Como é que ele vai competir com os grandes escritórios de advocacia? Os escritórios que eu tenho grandes amigos que são donos de grande escritório, mas eu defendo um equilíbrio. Por que só corre para os grandes escritórios? O presidente da OAB, né, tem um escritório em Brasília, sócio com o diretor da ordem. Toda semana ele vai para Brasília com dinheiro da advocacia. Eu gostaria muito, e eu lanço aqui um desafio, que o presidente Erinaldo Dantas Filho pudesse vir aqui à TV Otimista para dizer por que é que ele gastou R$900 mil de passagem no ano passado. Okay, por que é que ele gastou tanto dinheiro com festas, enquanto a advocacia está sucumbindo? Ok, ficou bastante claro. Eu queria só que a gente, já sinalizando o que a gente vai abordar no terceiro bloco, falar um pouco do pleito. Quantos advogados nós temos no Ceará? Quando vai ser o pleito? Como é que é o processo, basicamente? Na história da OAB, nós temos aproximadamente aí 58 mil advogados inscritos. Na OAB hoje está chegando aos 90 anos, tem 85 mil. Mas para a urna mesmo? Para a urna, né, nós não sabemos ainda direito, porque eu poderia falar isso também no próximo bloco, né, eu tive que entrar na justiça para dizer que sou pré-candidato. A OAB, que defende a Constituição, proibiu a advocacia de se manifestar. E eu ainda estou tentando, com uma lupa, ver a listagem que eles me mandaram, que eu, como candidato, tenho direito a saber o colégio eleitoral. Pois muito bem, ontem eu tive uma reunião com a Comissão Eleitoral para saber se eu vou ter que ir à Polícia Federal, se eu vou ter que ir ao Ministério Público, para ter acesso a uma coisa que é de meu direito. A minha expectativa, salvo engano... Que é a lista de votantes? É a lista do colégio eleitoral, os que estão adimplentes. Certo. Tá? Então, eu não tive acesso, o acesso que eu tive foi de forma precária, estão brincando comigo, mandando lista, enquanto a situação já tem a lista, inclusive nos seus telefones. Então a expectativa é mais ou menos aí de 40 mil advogados, eu acredito. A eleição propriamente, a votação vai ser eu estou com a expectativa, né, de receber isso hoje atualizado. Tá bom. A gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com Fábio Timbó, candidato a presidente da OAB no estado do Ceará. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje.
Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe o advogado Fábio Timbó. Ele é candidato a presidente da Ordem dos Advogados aqui no estado do Ceará. E também está na internet. Como é que faz para ele encontrar a candidatura Conecta OAB? ADV Fábio Timbó. Né? ADV de advogado, Fábio Timbó. ADV Fábio Timbó. Todas as nossas manifestações da nossa chapa, a chapa 10, Reconecta OAB, tudo está lá no ADV Fábio Timbó. Muito bem. A gente falou no bloco anterior, candidato, e eu queria que a gente retomasse um pouco. Existe o processo eleitoral e existem algumas questões, alguns questionamentos, inclusive jurídicos, em relação ao pleito propriamente. Ou seja, são duas frentes aí, né? A campanha propriamente e o enfrentamento mais ali nos aspectos jurídicos. Como eu disse no primeiro bloco, eu fico aqui absolutamente constrangido com o que eu vou dizer, porque defendo tanto e lutei tanto por uma ordem forte, altiva, né, independente, e ver a ordem se apequenar desse jeito, inclusive no pleito eleitoral. Tudo que eu estou falando, eu sempre procuro ter o cuidado de verificar o que estou dizendo. Né? E o que eu falei aqui durante o programa, eu provo o que eu estou dizendo. Primeiro, é lamentável que o presidente da OAB Ceará seja o único presidente do Brasil, que não fez uma manifestação pública. Com a sua permissão, eu trago aqui só uma fala que é comum a todos os presidentes das seccionais Brasil afora, presidentes democráticos. Porque, primeiro, o Conselho Federal editou um provimento ditatorial e venezuelano, inclusive com a chancela dos conselheiros federais do estado do Ceará. Um deles, Hélio Leitão, que se diz tão democrático, e aprovaram um provimento pela primeira vez na história para não deixar qualquer advogado que queira participar do pleito, que possa participar de forma igualitária, dentro da regra do jogo e tal, porque imagine você que eu tive que entrar, meu caro ouvinte, sociedade cearense, advogado e advogado, eu tive que processar a OAB Ceará e o Conselho Federal para ter o direito de dizer que sou pré-candidato. Isso nunca houve na história da OAB, que defende a Constituição. Esse é o primeiro ponto. O presidente tem a obrigação de fazer o que todos fizeram, e eu trago uma fala recorrente deles. Por exemplo, o presidente de Minas Gerais disse assim: olá, Advocacia Mineira, estamos publicando o edital nos próximos dias, faremos as eleições em formato online. Por que em formato online? Porque várias entidades já estão fazendo em formato online, traz uma maior praticidade para o advogado, para a mulher advogada que faz 10 coisas, que é mãe, que vai buscar filho em colégio e etc e tal. A gente vê até advogadas que são mães solteiras, então a mulher realmente tem uma carga, né? A mulher é muito mais forte do que o homem aqui. Às vezes o homem não consegue, quem consegue fazer 10 coisas é a mulher, mas muito bem. Dito isso, ele disse, o presidente de Minas disse assim: olá, Advocacia Mineira, estamos publicando os editais no próximo dia, faremos no formato online, por mais economicidade, maior participação, portanto, mais legitimidade. E aí, no pleito passado, o presidente, tiveram a chapa de situação com as outras duas chapas, tiveram menos voto do que a abstenção. 45% de voto com 55% de abstenção. E aí o presidente, pasmem, amigos, o presidente da OAB Ceará foi o único do Brasil que não fez uma manifestação pública. É dever, é imoral o que o presidente da OAB está fazendo. E eu pergunto, a quem interessa a não participação do pleito? Porque você tem a obrigatoriedade de convocar a advocacia para um recadastramento e, consequentemente, fazer o adimplemento para aqueles que possivelmente estejam fora, porque, para além disso, você, para participar do pleito como candidato, você tem que estar em dia com a ordem e, consequentemente, para votar. A Prefeitura de Fortaleza fez refis do IPTU, o governo do Estado do ICMS, a Receita Federal a mesma coisa. A Ordem dos Advogados não fez, porque o presidente ditatorial, Erinaldo Dantas Filho, não tem interesse que a advocacia participe. E, portanto, ele publicou um edital de forma ardil, irresponsável, escondido, apenas publicação lá no Diário da OAB. Aí você diz assim, mas no Diário da OAB, eu sou advogado, eu tenho centenas de processos no Diário da Justiça, quando tem a publicação com meu nome,
Eu não tenho a obrigação de olhar o Diário da Justiça todo dia. Entendi. Somente depois do nosso anúncio público, que nós fomos lá dentro da OAB e denunciamos, foi que o presidente botou, semana passada, um card na rede social da OAB. E ele tem a obrigação, como no passado, de comunicar para a imprensa escrita, falada, televisionada. Então o presidente ditatorial não quis que você, advogado e advogado, participasse. E eu, como sou a voz dessa resistência, com muita honra, sendo líder dessa oposição, nós estamos denunciando, inclusive ontem denunciamos nas nossas redes sociais, todos os obstáculos impostos por uma gestão que, inclusive, a candidata deles é cúmplice desses desmandos e desses atos antidemocráticos, porque, inclusive, eu estou questionando a legalidade das eleições. Se necessário for, se eles continuarem com isso, porque perceba, não sei se eu me fiz entender, a advocacia, se você pegar o programa com a sua tamanha audiência e fizer uma enquete, 90% da advocacia cearense não sabe que vai ter eleições. Portanto, advogado e advogada, as eleições serão no dia 19 de novembro. Ok. Então, no dia 19 de novembro, cerca aí de 40 mil advogados inscritos. Nestes estão ali os inadimplentes, que geralmente pagam de última hora para poder ter acesso. Não pode assim? mais. Não pode mais. Esse é o problema. O edital, ele diz que o presidente anuncia que vai ter eleições, publica o edital, comunica a toda a advocacia. A melhor forma de se comunicar com essa advocacia, porque eu tenho que estar com o meu cadastro atualizado, é através de e-mail. O presidente, o que é um presidente democrático? Edital anuncia para todo mundo que daqui a tanto dia você vai fazer a publicação. Publica o edital, manda para a advocacia através de e-mail. Isso não aconteceu. Entendi. E mesmo assim, certo? Chegou aqui da candidata um e-mail da candidata da situação, que teve acesso a tudo, dizendo: olá, fulano, você sabe da nossa chapa? Olhe, não sei o quê, a proposta da nossa gestão para os anos de 25 a 27. Então, assim, é lamentável que a gente esteja vendo uma instituição que quer apontar o dedo, fazendo a pior política, mais vil que a gente possa ver em qualquer política outra partidária, que a gente sabe como as vicissitudes dessa política, a ordem está fazendo pior. Tá bom. Então, vou fazer aqui mais um pouco de institucional em nome do programa e da TV para dizer que nós convidamos simultaneamente o candidato Fábio Timbó, que está aqui conosco gravando o programa, assim como entramos em contato com a assessoria da candidata Cristiane Leitão. Estamos aguardando uma resposta e a gente reforça aqui o convite para que a doutora Cristiane compareça para comentar estes e outros assuntos que certamente irão enriquecer o debate aqui para a nova gestão da ordem. Eu queria voltar, candidato, a algumas propostas e questionar alguns pontos que dizem respeito ao mundo jurídico, né? Em relação às propostas, hoje a OAB Ceará, não sei se isso espelha a versão nacional, tem dezenas de comissões com dezenas de integrantes. Então, esse tamanho, estamos falando de uma eficiência maior, porque tem mais advogados envolvidos nessas comissões temáticas, ou isso é algum tipo de inchaço? Não vou usar a palavra cooptação, mas é mais ou menos por aí? Eu quero dizer que... O senhor diminuiria a quantidade de comissões? Na verdade, eu democraticamente, junto com o Conselho Seccional e a nossa diretoria, a gente certamente iria diminuir uma quantidade de comissões. Temos quantas hoje, em média? Aí? Só para dar uma ideia, eu queria, não vá se assustar com o que eu vou dizer. Tem quase 120. Comissões. Me perdoe aqui. Com cada quantidade, assim? Eu vou dar um exemplo, tem uma comissão de previdenciário, tem 400 pessoas. Qual é o objetivo desse? Eu quero me dirigir a você, advogada, e dizer que eu respeito todo e qualquer colega que esteja emprestando o seu tempo à instituição OAB. Agora, o que eu sou contra, quero, Edivaldo, dizer aqui para você, o que é que eu sou contra? Usar isso como exército. Porque tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, o presidente da Comissão de Segurança Pública é sobrinho
do querido e estimado amigo Evandro Leitão. Então, a minha insurgência é que o presidente da Comissão de Segurança Pública, qual foi o pronunciamento que ele fez em relação à segurança pública? Que estão amarrando de dia para matar de noite. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a ordem, por exemplo, estão ligando, e eu fiz essa denúncia ontem nas minhas redes sociais e para a Comissão Eleitoral. Estão usando as comissões eleitorais da OAB como exército. Militância para usando, certo, essa militância, que isso não pode, isso é vil, é imoral e tal. Então, não fugindo da pergunta, eu entendo que algumas comissões, certo, precisam ser revistas, mas, para além disso, o que é que a gente defende? Meritocracia, que essa meritocracia ela está ligada à técnica. Não porque colocam por amizade ou por isso, por questões políticas, porque, por exemplo, usam a OAB como trampolim para cargos políticos, públicos. Por exemplo, a doutora Cristiane Leitão, a minha querida colega doutora Cristiane, eu gostaria muito que ela viesse ao seu programa e dizer o que é que ela estava fazendo na Procuradoria-Geral do município. Ela está lá há mais de 12 anos. Percebe por que a OAB perdeu o protagonista? Como é que a vice-presidente da OAB iria questionar a taxa do lixo? Se ela está lá na PGM. Como é que a OAB vai questionar alguma coisa do governo do Estado? Porque tem pessoa do presidente Erinaldo trabalhando na Casa Civil. Como é que a OAB vai fazer alguma coisa para questionar algum projeto de lei que seja contra os interesses do Poder Judiciário, se o presidente da OAB, marido da vice-presidente, é primo do Evandro Leitão? Inclusive ela, não sei por que, está escondendo o nome. Né? Eu tenho o maior carinho ao amigo Evandro Leitão, como qualquer pessoa. Eu tenho o maior respeito ao governador do Estado, que é meu colega advogado. O Evandro é nosso colega advogado. Eu quero só separar as coisas. O que eu sou contra é usar a OAB para isso. Usar a instituição para colocar um exército de pessoas para se perpetuar no poder. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra qualquer colega advogado que esteja no serviço público. Eu estou dizendo que tem certas coisas que não são compatíveis. Se eu estou defendendo que a gente precisa, para subsistir, ou a OAB quer continuar com um grupinho fechado de um presidente que só é presidente de um grupo. Eu defendo a união de toda a advocacia. Eu não sou efetivamente, não é questão de ser oposição. Eu tenho posição. Entendi. E tenho coragem de fazer o enfrentamento, de chegar para o presidente do Tribunal de Justiça e dizer, seja o desembargador Abelardo ou seja o desembargador Heráclito, que é um grande magistrado que vai assumir a presidência do TJ, é de dizer que a gente tem que deixar de pensar na caixinhazinha pequena, certo? E enfrentar os problemas. Entendi. E trazer os remédios necessários para a doença e os equívocos cometidos pelo sistema de justiça. Candidato, já que a gente voltou a abordar o TJ, a relação, etc., e existe aí o 5º constitucional, né, para o MP Isso. e para a OAB, que vai ali substituir aquele desembargador que vai para a aposentadoria, etc. Como que esse horizonte de indicação de quem será o nome do 5º constitucional se impacta na eleição da OAB? Pronto, olha, muito obrigado por essa pergunta, porque são temas tão relevantes que a gente precisaria de mais de um programa para isso. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, tem 2 colegas, grandes advogados, que ingressaram recentemente no 5º Constitucional e estão hoje no Tribunal de Justiça. Primeiro eu quero destacar que são 2 colegas valorosos, mas eu, Fábio Timbó, fui na presidência da OAB falar sobre a questão do 5º Constitucional, porque o presidente da ordem tirou da advocacia o direito da consulta à classe. A classe escolhia 12, a OAB manda para a OAB escolhe 6, o TJ escolhe 3. E manda para o governador. E manda para o governador. O que foi que aconteceu feito por esse cidadão chamado Erinaldo Dantas? Ele e o seu grupinho tiraram a consulta à classe. Isso é imoral. Então, a próprio coletivo da OAB, a diretoria que passou a listar os nomes. E, por exemplo, teve um nobre colega, o colega Rogério Feitosa, que é juiz no TRE, juiz por causa dessa, né, como advogado, juiz no TRE, participou
Representante como jurista. Né? O presidente da OAB chegou para o Conselho Seccional e disse assim, não, você vota em fulano e vota em Beltrano. Pois carrearam os votos tudinho só no fulano e Beltrano, porque o Erinaldo disse, o presidente Erinaldo disse que era uma promessa de campanha. Certo? Então, assim, o que eu sei, a boca miúda, é que o ex-presidente da Ordem quer fazer a sua mulher presidente, como se fosse um feudo, né? Fazer a sua mulher presidente porque ele tem interesse de ser candidato. Tanto é que ele nem está compondo a chapa, porque ele tem interesse de ser candidato e concorrer ao quinto constitucional numa próxima vaga que seria da Ordem. Entendi. Do eminente desembargador Fernando Chimenez. Então, é essa política pequena que está acontecendo na Ordem dos Advogados. Tá bom. Eu queria agradecer demais a presença do senhor por trazer aqui as informações, etc. A gente reforça o convite para que a doutora Cristiane esteja aqui com a gente, Cristiane Leitão. E gostaria, nesta reta finalíssima do programa, o senhor destacasse algum ponto rapidamente que ainda não abordou e, se quiser, deixar a sua rede social. Bom, eu queria dizer, para não esquecer, que a nossa rede social é ADV Fábio Timbó. Quero pedir aos colegas advogados e advogadas que possam nos acompanhar, porque lá está demonstradas as nossas intenções, as nossas propostas. Quero deixar claro que eu tenho a coragem de tentar mostrar os equívocos cometidos pela Ordem e gostaria de ter a oportunidade de fazer um enfrentamento, inclusive só com um mandato de 3 anos, porque eu acho que tem que ter a oxigenação para que a gente possa mudar a realidade, resgatar o respeito que a advocacia merece, reconectando todos vocês com a Ordem dos Advogados. Ok, muito obrigado mais uma vez, candidato, boa sorte. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.